No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito Santo, o Espírito da criação, o Espírito do Deus Altíssimo, do Soberano, o Espírito do Deus de Abraão, o Espírito do Deus de Isaque, o Espírito do Deus de Israel, sim, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, venha sobre você, amiga e amigo ouvinte, agora, venha envolvê-los de tal forma que você ande no Espírito, que você viva no Espírito, que você tome atitudes no Espírito, para que você tome a atitude certa, para você fazer a escolha certa para a sua vida. Porque Deus trabalha em parceria com aqueles que se deixam conduzir pelo seu Santo Espírito. Seja cheio do Espírito do Deus Altíssimo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte, nós temos falado, e eu creio que é o Espírito Santo que tem nos instruído, nos inspirado, nos direcionado a falar sobre a justiça que vem por conta da fé. A maior conquista que um ser humano pode ter em toda a face da terra é a justiça. Quer dizer, a natureza de Deus, porque Deus é justiça, Deus é justo. O trono do Altíssimo, o trono do Deus Altíssimo é feito de justiça. Então, quando se fala em justiça, e especialmente a justiça divina, estamos tratando de algo puro, limpo, digno, honrado, algo soberano. Você sabe, Deus, como justiça, de forma nenhuma, de jeito nenhum, vai aceitar um mínimo de injustiça. É a mesma coisa, por exemplo, você vai entender melhor. Você está preparando-se para casar. Você está colocando a roupa, o vestido de noiva para subir no altar. Então você coloca o vestido de noiva branco, limpo. Você coloca o véu, a grinalda. Você se veste de branco,
justamente porque o branco simboliza a pureza, simboliza a justiça, simboliza a perfeição de Deus. Então, você vê, a luz é branca. A luz é branca. Então, por conta disso, a noiva se veste de branco. E qualquer detalhe que manche esse vestido, então já fica comprometida aquela vestimenta, não é verdade? Por quê? Porque a pessoa quer tudo certinho, limpinho, não é assim? Não é assim? Quando você limpa uma casa, quando você lava o automóvel, quando você se banha, você quer tudo perfeitinho, tudo limpinho. Justiça é assim. Deus é justo, justíssimo. E ele não aceita nem uma poeirinha, nem um cisquinho de injustiça. Então, Deus, na sua infinita e soberano reinado e poder, ele é justo. E ele quer que os seus adoradores, que os seus filhos, as suas moradas, né? Porque quando a pessoa é nascida de Deus, ela se torna morada do Altíssimo. Então ele quer que a sua morada seja limpa, íntegra, honesta, correta. Ele quer que a sua morada tenha caráter, o mesmo caráter dele, que não aceita nem um cisquinho, para não manchar, né, a sua vestimenta. Você vê que lá em Apocalipse fala que perante o trono de justiça se apresentam o povo, a igreja imaculada, pura, vestida com vestimentas brancas. Pois bem, por conta disso, minha amiga, você pode entender, você, meu amigo, pode entender da exigência de Deus em querer que nós sejamos perfeitos. Jesus disse para Abraão: sede perfeito porque eu sou perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Como é que eu posso andar na presença de Deus e ser perfeito? Como é que eu posso ser perfeito? Eu só posso ser perfeito se as minhas atitudes são íntegras, corretas, íntegras, se o meu caráter é bom, é perfeito, se eu quero o melhor para o meu próximo, se eu honro o meu próximo querendo o melhor para ele, porque esse é o segundo grande mandamento, não foi esse que... O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E o segundo grande mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. Quer dizer, se nós conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas, nós conseguiremos amar o nosso próximo. Se nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, então é impossível amar o nosso próximo. Se nós não amamos, quer dizer, se nós não reverenciamos, não honramos o nosso Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar, se Ele não é o primeiro na nossa vida, então será o ser humano, o nosso próximo, o primeiro? De forma nenhuma. Conseguiremos amar o nosso próximo? De forma nenhuma. Por isso que esse mundo está uma esculhambação. Justamente por isso, porque as pessoas não amam a Deus, elas amam mais a si mesmas. É justamente o oposto. Então, você vê que o mundo sofre, o mundo padece, o mundo está doente, o mundo está enfermo, doente.
eu diria, o mundo está em estado terminal numa UTI, está pronto para ser sepultado. Por quê? Porque não considera a justiça de Deus. Então, você agora começa a compreender o que é injustiça. Injustiça é tudo que é pecado, tudo que é contra, qualquer que seja um cisquinho, qualquer que seja uma poeirinha, é sintoma de injustiça, que é pecado. Justiça é perfeição. Justiça é a coisa certa. Justiça é você dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Justiça é você não casar com a injustiça. Lembra quando o apóstolo Paulo falou que união há entre a luz e as trevas? Que união há entre a luz e as trevas? Quer dizer, que união há entre uma pessoa que é justa, que ama a Deus sobre todas as coisas, com uma pessoa que não ama a Deus sobre todas as coisas? Você acha que vai dar certo? Você acha que vai dar certo esse namoro, esse noivado, esse casamento? Veja aí os casamentos que deram errado. Deram errado por causa de não haver comunhão entre eles. Agora imagine quando a pessoa é justa e querer se envolver, casar, constituir algo sagradíssimo que é a família, quer constituir família, começando mal, unindo a justiça com a injustiça. Quer dizer, a pessoa que é correta, íntegra, que tem o caráter de Deus, com a pessoa que tem o caráter de Satanás. Não dá, não vai dar certo. Ah, mas eu amo, depois eu levo para a igreja. E daí? Levando-o para a igreja, ou levando-a para a igreja, é sinônimo de conversão? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, você, amiga e amigo ouvinte, se quiser viver, se você quiser viver, se você quiser andar com Deus, você tem que andar na justiça. Você tem que estar na justiça. Ah, bispo, mas, poxa, peraí, como é que eu vou ser justa, nesse mundo injusto? Eu sei. Esse é o grande problema que nós encontramos. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós morremos para esse mundo. Por isso que a gente, para seguir Jesus, tem que sacrificar o nosso eu, a nossa vontade, a nossa carne, o nosso coração. Sacrificar todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Porque não há como você conviver com o mundo na justiça. Porque o mundo jaz na injustiça, quer dizer, jaz no maligno, jaz no pecado. Como é que você vai conviver? Como é que você vai... Você veja que o apóstolo João diz lá, não ameis o mundo. Porque o amor ao mundo é naturalmente nocivo, letal, mortífero. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, você vê que tudo depende da justiça ou da injustiça. Por exemplo, você está me ouvindo nesse momento e você tem escolhas para fazer. Você tem escolhas para fazer. Então, essa escolha que você vai fazer está dentro da justiça. É uma coisa certa, correta, íntegra. É justo, é limpo. Você tem certeza que essa escolha sua vai ao encontro da vontade de Deus? Você vai ao encontro da vontade de Deus? Aí você avalia, bem, eu não sei, eu não tenho certeza se isso é a vontade de Deus. Então, você pode ter certeza que não é a vontade de Deus, porque quando a gente vive na fé ou
pela fé, a gente toma atitudes que nos levam à justiça. Até porque é a fé prática que nos faz alcançar a justiça. Como eu disse inicialmente, a maior conquista da fé é você ser justo diante de Deus. Quer dizer, Deus nos dá a fé, melhor, Deus nos empresta a fé, que é o poder dele, que é a autoridade dele, para que nós vivamos na justiça, para que nós sejamos justos. Por exemplo, apenas um exemplo. Você é uma pessoa que, aliás, eu dei um exemplo ontem, mas vou dar um exemplo hoje. Você é uma pessoa que carrega em si um pecado. Você cometeu um pecado, você sabe que cometeu uma injustiça, então você não sabe como se livrar desse pecado. Mas você ouve falar que Jesus perdoa. Você ouve falar que Jesus salva. Você ouve falar que Jesus cura. Você ouve falar as maravilhas que Jesus fez para que você pudesse ser justo. Então você diz, então eu aceito Jesus. Eu aceito que ele seja o juiz da minha vida. Eu aceito o perdão dele. Eu entrego a minha vida para que ele venha lavá-la, perdoá-la no seu sangue. Então, quando você toma posse dessa fé no Senhor Jesus, então esta fé desfaz todo o seu sentimento de pecado, porque você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Lá em João diz que se nós tivermos o pecado, se nós confessarmos os nossos pecados, quer dizer, se nós reconhecermos que pecamos ao Senhor Jesus, se nós confessarmos a Ele que pecamos, que somos errados, que carecemos da sua misericórdia, nós estamos usando a fé. Porque você não vê Jesus, você não toca em Jesus, você não sente Jesus. Então, você está usando do poder da fé para sintonizar-se, ligar-se, associar-se com o Senhor Jesus. Então, essa fé, esse canal, faz com que o Senhor Jesus venha lavá-lo dos seus pecados que você acabou de confessar. Quando a gente confessa o pecado, a gente está agindo a fé. A fé para alcançar o quê? O perdão dos pecados. Então, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor Jesus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda o quê? De toda injustiça. O que é toda injustiça? Todo o pecado. Que maravilha, não é? Então, veja, minha amiga e meu amigo ouvinte, que a maior conquista da fé é você alcançar o perdão. Então, você é ladrão, você é bandido, você é fascínio, você é procurado pela justiça, você está perdido nas drogas, você está perdido na criminalidade, você é jovem, você tem uma vida pela frente, mas você está colocando essa vida em risco na criminalidade, mas você quer sair disso. O seu interior, a sua inteligência diz, não, eu não vou continuar nessa vida, eu tenho que dar um jeito na minha vida, eu tenho que mudar essa vida, porque eu não tenho vida longa na criminalidade. Mas como é que eu vou sair da criminalidade? Como é que eu vou ser justo? Como é que eu vou andar com Deus? Como é que eu vou ser a morada do Altíssimo se eu sou uma pessoa tão cruel, tenho sido tão mal, tão perverso, tão injusto? Pois bem, para você não é possível, mas para o Senhor Jesus é possível. Ele perdoa você, meu caro amigo. Ele perdoa você, minha amiga. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Ainda que você carregue marcas, traumas do passado.
Ele, o Senhor Jesus, está sempre pronto para perdoar. Desde que você saia da injustiça, desde que você abandone o caminho da injustiça, que é o pecado, que é a prostituição, que é o roubo, a mentira, o engano, e comece a viver uma vida reta. Bispo, mas eu queria, mas eu não consigo. Não, você consegue. A fé é a autoridade que Deus lhe empresta para você conseguir sair da injustiça e começar a viver na justiça. Então, bispo, como é que eu vou fazer na prática? Comece a fazer, a partir de agora. A partir do momento que você começa a se esforçar, a partir do momento que você esboça esse desejo de deixar a injustiça, deixar o pecado, para começar a viver na justiça, o Espírito Santo vem sobre você. Bispo, o Espírito de Deus em mim, como é possível? Pois bem, aí está a grandeza da misericórdia, da compaixão do Senhor Jesus. Ele faz isso. É possível para você. Quer dizer que para mim tem jeito, bispo? Tem jeito. Tem jeito mesmo. Eu fui condenado, eu estou condenado, estou aqui na prisão, estou condenado a 150 anos de cadeia. Eu sei que eu não vou viver isso, mas eu estou condenado. Será que Deus me perdoa? Acaba com essa condenação, acaba. Ainda esses dias eu estava conversando sobre um rapaz aqui nos Estados Unidos. Ele foi condenado à prisão perpétua 2 vezes. Ele foi um criminoso tão cruel, tão perverso, tão mau, que ele foi condenado a 2 prisões perpétuas. 2. Sabe o que aconteceu? Ele apelou para o Senhor Jesus, ele manifestou o mínimo de fé que tinha no Senhor Jesus. Hoje ele está livre. Inclusive, ele vai nos ajudar, está se preparando para ajudar os outros presos e dizer para eles, e comunicar para eles, olha, há salvação para você. Ele está tão feliz, a filha dele também, que era da criminalidade, foi condenada à prisão perpétua, está livre. Então, ele está pronto para testemunhar que o poder do Senhor Jesus é capaz de fazer a pessoa limpa, pura, sem qualquer culpa. Ele vai fazer isso, ele vai falar para as pessoas que Jesus tira mesmo o maior criminoso da face da terra, do último lugar, e coloca no lugar onde ele está, que é o primeiro lugar. Jesus é o primeiro, né? O alfa. Então, ele tira a pessoa que está vivendo no inferno para viver o pedacinho do céu aqui nesse mundo. Por conta da justiça de Deus que é espalhada, que é, como se diz, semeada. Lembra que Jesus falou, quem tem fome e sede de justiça, ainda que seja um criminoso, ainda que seja uma pessoa cruel, ainda assim, essa pessoa, se ela tem sede e fome de justiça, ela será farta, porque o Espírito da Justiça está buscando pessoas famintas, sedentas da sua presença. Ele perdoa você, minha amiga. Ele perdoa você, meu amigo. Ele muda a sua vida, desde que você se mantenha na justiça, porque Ele é justo, Ele é a própria justiça. E por conta disso, Ele exige que nem poeirinha, nem um cisquinho venha contaminar a sua santidade. E assim Ele quer também para você e para mim. Graças a Deus. Por toda a minha vida,
Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Chave, fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro nos teus braços, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro nos teus braços, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura,
sua palavra é pura, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você sabia, minha amiga, meu amigo ouvinte, que a justiça divina, a justiça de Deus, protege o justo? Está escrito isso. Está escrito isso. Quando você anda na justiça, você é protegido pelo Espírito da justiça, que é o Espírito Santo. Você anda na justiça. Agora, por outro lado, quem anda na injustiça não tem segurança nenhuma. Pode ler a Bíblia, pode ler o Salmo 91, pode orar, pode pedir o que for, não vai acontecer nada, porque a injustiça do injusto vai persegui-lo e vai achá-lo. Não tem dinheiro, não tem fama, não tem poder, não tem autoridade, não tem nada. Cedo ou tarde, a injustiça do injusto vai pegá-lo e vai destruí-lo. Porém, aqueles que seguem na justiça, que andam na justiça, têm a proteção do Altíssimo. A Bíblia diz, Deus falou para o seu povo, a justiça, e somente a justiça seguirás. Que coisa maravilhosa. Nós vamos ouvir, então, agora, testemunhos de pessoas que foram beneficiadas pela justiça de Deus. Por favor. Meu nome é Maurício, tenho 39 anos. Eu, como todas as pessoas, tinha o desejo de abrir um negócio, de ter o próprio negócio, né? Então eu abri uma empresa, comecei a trabalhar, o trabalho estava fluindo, mas aí, ao decorrer do tempo, comecei a ter problema com contratos, com clientes, né? E isso me acarretou que eu tive que começar a utilizar de recursos aos bancos, recorri aos bancos. E recorrendo aos bancos e não tendo cliente, eu comecei a acarretar uma dívida, e foi juros sobre juros, onde chegou a aproximadamente a R$400 mil. Essa dívida, ela me impedia de eu arcar com meus próprios orçamento familiar. Então, assim, eu dependia dos meus familiares para pagar as minhas contas. Casado, pai de família, com criança pequena. Então, eu não conseguia pagar as contas básicas. Meus irmãos tiveram que auxiliar. Tive que recorrer à família. A família foi pagando, foi ajudando. Para mim, como homem, eu me sentia muito impotente, porque eu que teria que ser o provedor da minha família, eu tive que recorrer a outras pessoas que tinham as famílias e as contas delas, e eles acabavam me ajudando. Então, para mim, isso daí eu não via saída. Para mim, era o fim para mim. Eu me sentia o mais desprezível possível, me sentia o mais impotente possível diante dessa situação. Recebi um convite, e aí eu cheguei na Igreja Universal. E chegando na Igreja Universal, eu ouvi falar do dízimo. E fui orientado, através da palavra, que a minha vida poderia mudar. Então, assim, aí eu vi uma luz no fundo do poço, no fundo do túnel. Eu vi uma luz. Então, o que eu fiz? Eu não tinha saída, não tinha para onde correr. Então, eu me agarrei a essa oportunidade. Então, eu me tornei um dizimista e fiz uma prova com Deus. E aí, eu comecei a lutar. Fui negociando, fui trabalhando, fui negociando as minhas dívidas, fui pagando, e até que eu cheguei ao ponto que eu consegui pagar todas as minhas dívidas, limpar o meu nome no Serasa, no SPC, e aí a minha vida começou a andar. Então, depois que eu fiz essa prova no altar, a minha vida ela começou a andar. Hoje eu tenho um veículo próprio, quitado. Eu morava mal, hoje eu moro numa casa própria. O que eu não podia fazer para minha família, passear, restaurante, o mínimo de lazer. Hoje, através da minha prova, eu consigo
fazer isso daí para minha família. E a partir do momento que eu descobri o segredo de provar a Deus, isso daí faz parte da minha vida, tá dentro de mim. Então, assim, isso daí é uma intimidade que eu tenho para com Deus. Pois é, você verifica que ele falou, eu era o homem mais desprezível, eu me sentia desprezível, humilhado, envergonhado, porque tinha que recorrer aos parentes para suprir as necessidades da minha família, obrigação minha. Minha amiga, meu amigo, é como nós falamos para vocês. Quando você segue a injustiça vai caçá-lo, vai achá-lo, vai puni-lo, quer você goste ou não, quer você creia ou não. Agora, ele conheceu a justiça de Deus, porque os dízimos, minha amiga, as primícias, são justamente o cumprimento do primeiro mandamento. Amar a Deus. Mas amar a Deus de forma prática. Comprovar que você é de Deus, você serve a Deus. Os dízimos querem dizer isso. Deus é em primeiro lugar. Por isso que se chama primícias. Então, quando você toma essa atitude, então o próprio Espírito da justiça, que é o Espírito de Deus, obrigatoriamente há de recompensar aqueles que o consideram. Se você o considera, se você o honra, ele vai honrar você. Essa é a realidade, é tomar lá da cá. Então isso está na sua cabeça, nas suas mãos, o poder de obedecer ou não. Se você obedece à justiça, então você tem o direito até de cobrar da justiça o cumprimento de suas promessas. E é isso que aconteceu com esse homem. E também você vai ouvir mais um testemunho que fala sobre a fidelidade nos dízimos. Meu nome é Fabiana, eu tenho 39 anos. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com a vida totalmente destruída, né, com dívidas, briga no casamento, família, vida financeira, totalmente destruída. A que era pior, né, foi a vida financeira, né, e a saúde, né, porque devido à vida financeira, acarretou na minha saúde. Eu vinha de um lar evangélico, mas porém eu não colocava em prática. Né, eu tive os ensinamentos, né, mas eu não colocava em prática, então eu não sabia. Nesse período de derrota, eu até ouvia falar do dízimo, mas eu não coloquei em prática. Né? Então, como que poderia mudar a minha vida? Porque hoje eu sei que para mudar a sua vida, a nossa vida, tem que haver a obediência na palavra de Deus. Não adianta você saber da Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não colocar em prática. Né? E quando eu cheguei no fundo do poço, eu fui na Igreja Universal. Ouvia as programações na televisão, na rádio, né? Então foi isso que também foi me ajudando, me fortalecendo. E ouvindo a mensagem da fé, passando a ter um entendimento da obediência, porque a questão do dízimo é o que? É a fidelidade. É a primícia, né? Então eu não estarei pagando, mas eu estarei fazendo o quê? A obediência, estarei devolvendo. E na própria palavra de Deus fala, faça prova, né? E eu fiz prova com Deus e vi muitas coisas acontecer, a minha vida mudou, né? Eu lembro até que um dia, eu num exame de rotina, né, foi diagnosticado um nódulo. Então, naquele período eu fiz essa prova com Deus. Né? E passei a praticar, exercitar a minha fé e não aceitei a situação, eu não me acomodei, porque às vezes a pessoa ouve uma notícia, né? Ela já se abala, ela já se entristece, né? Que nem na época quando eu tinha depressão, se fosse naquela época eu teria me enterrado na cama, chorando, esperando que algo pior acontecesse, mas não, eu fui e exercitei a minha fé e provei, fiz a prova com Deus. Então, quando a médica estava fazendo o exame mais detalhado para ver, ela falou, eu não estou entendendo. Ela pegava o exame
anterior, e ali na mesa, ela me examinando, eu não estou entendendo. Só que eu já estava entendendo, porque ali estava sendo comprovado o que eu tinha feito com Deus, essa prova que eu fiz com Deus. Depois que eu passei a provar a Deus, né, exercitando a minha obediência a Deus, a palavra de Deus, as coisas mudaram. A minha vida mudou, né, a minha família mudou, né, a minha vida financeira, né, tudo mudou. Estamos com novos projetos, né? Hoje eu estou indo para o lado da perícia, também perícia judicial, né? Então o meu escritório está em desenvolvimento, está crescendo, né? Então tudo mudou, os meus sonhos estão sendo realizados. Depois que eu fiz uma prova com Deus e tive resultado, hoje eu venho provando, né? Eu não parei. Tem as dificuldades? Tem, mas hoje eu sei como vencer cada dificuldade com as provas que eu faço com meu Deus. Pois é, você vê, a Fabiana, ela era membro de uma outra denominação evangélica. E veja só, a vida dela estava destruída. Mas não é culpa da igreja dela. É porque ela sabia da verdade, mas ela não praticava. Quando ela chegou na Igreja Universal, ela foi por tudo ou nada, ou é ou não é. Porque ela não tinha outra opção. Ou você vai fundo na obediência, ou então você desanima. Sai fora de uma vez. E ela aprendeu o caminho da fé, da obediência. A fé inteligente. A fé inteligente. A fé que faz mover a mão de Deus em nossa direção. É como diz o texto sagrado, a justiça divina, a prática, a obediência à palavra de Deus protege o justo, quer dizer, protege aquele que obedece. Porque é o que está escrito. Deus falou através de Moisés. Eis as bênçãos concernentes à obediência. Se obedeceres, isso vai acontecer com você. Agora, se também não obedeceres, a maldição, quer dizer, a injustiça vai segui-lo e vai destruí-lo. Então, é uma questão de inteligência, meu Pai do céu. É isso aí, minha amiga, meu amigo ouvinte. Não é mérito. Você se torna merecedor quando você age a sua fé. Quando você pratica a fé. E praticar a fé é praticar a palavra de Deus. É obedecer a palavra dele. Só isso, não é nada. Você não tem que sentir vontade. Você não tem que sentir isso, sentir aquilo. Não, você tem que obedecer. Não interessa se você se sente bem ou mal, você tem que obedecer. Essa é a realidade. Quando o pai, a mãe fala para o filho, faça isso. Se o filho não faz, então ela vai corrigi-lo, ele vai corrigi-lo. Porque ele sabe o que está falando. Então, amiga e amigo ouvinte, a justiça de Deus é assim. Quando você pratica, você é protegido por ela. Vamos ouvir agora mais um testemunho, e desta feita fala sobre a cura divina. Você vê que quando uma pessoa anda na fé, pela fé, segue a justiça, então ela tem o direito também de ser curada, porque a cura divina é um ato de justiça da parte de Deus. Deus não quer abençoar você apenas economicamente falando, não. Ele quer abençoar você na sua família, no seu lado profissional, mas na sua vida saudável, da sua vida física, no seu corpo físico. Você tem o direito, é justo você ser uma pessoa saudável. Vamos ouvir. Eu me chamo Karina, tenho 34 anos e eu já fui muito enferma na fé. Eu cheguei na Universal, eu cheguei muito triste, muito vazia, me sentia sozinha.
E conforme foi passando o tempo, eu aprendi a agir a fé, a exercitar a fé, e aquilo foi despertando em mim. Eu fui tendo uma experiência com Deus, numa reunião de quarta-feira, nas reuniões de domingo, eu já podia perceber a presença de Deus. Eu era dizimista, chegava as campanhas de desafio, a gente fazia, a gente se lançava, chegava as campanhas de Israel, eu não media esforços, eu lançava de cabeça porque eu tinha objetivos, eu tinha minha comunhão com Deus, eu acordava de madrugada, existia uma alegria e era uma alegria real que vinha de dentro para fora, né? Então isso começou a refletir na minha vida. Conheci uma pessoa na igreja, nós começamos a namorar e nós tínhamos o pensamento de ser cabeça, de montar o nosso próprio negócio, né? Nós começamos a montar nosso próprio negócio, as coisas começaram a dar certo, porque até então nós dávamos a manutenção da fé. E claro que o que era um passado para a gente colocava em prática, então as coisas estavam acontecendo. Então a gente começou a prosperar financeiramente, nós começamos a ter carro importado, a conquistar casa, e com o passar do tempo, para quem ia toda semana para a igreja, a frequência na igreja passou a ser uma vez por semana. Até que nós começamos a priorizar o trabalho. Já não tinha aquela preocupação em ir para a igreja ou buscar a Deus, de escutar o que era passado ou sequer pegar a direção que era passada para a gente. Conforme o tempo foi passando, começou a ter o reflexo no casamento, né? Eu não tinha vida com Deus, então obviamente que o reflexo ia aparecer no casamento. Começaram as brigas, as discussões. Nós tínhamos uma vida de aparência. Para as pessoas a gente era o casal perfeito, mas dentro de casa era aquele inferno. Mesmo indo para a igreja de vez em quando, a minha fé estava completamente enferma, porque mesmo casada, indo de vez em quando para a igreja, eu comecei a ter um relacionamento extraconjugal com uma pessoa do mesmo sexo. E me afastei totalmente. Aí já coloquei o meu ex-marido, meu marido na época, eu coloquei ele para fora de casa e foi meu fundo de poço. Porque eu perdi minha família, eu perdi o Senhor Jesus, eu perdi a fé, que eu não encontrava, mas ela não conseguia enxergar isso dentro de mim. E aí comecei a ter os problemas, o reflexo, né, de tudo aquilo que eu plantei. Eu comecei a colher tudo aquilo que eu plantei. Um dia eu estava em casa, sem força nenhuma, eu tinha quebrado tudo dentro de casa, sem força nenhuma. Eu sentia a dor da alma, a dor da própria enfermidade, você sente a dor. Ali eu tomei a decisão de voltar e comecei a tratar minha fé. Não foi fácil sair da UTI com uma fé doente, uma fé morta. Então foi quando ali eu percebi que tinha uma esperança para mim. Então tudo que era falado, eu comecei a obedecer, eu comecei a praticar, me tornei dizimista fiel, a fazer as correntes, me tornei obediente à palavra de Deus. E aí eu percebi que realmente a minha fé estava curada. Quando isso aconteceu, eu já comecei a ter paz, a tranquilidade, a alegria, a autoestima voltou. Comecei a ter força para lutar pela minha vida aqui fora, a trabalhar. Passei a ser uma ótima mãe para minha filha. Eu passei a ser uma boa filha. Tenho força, ânimo para viver, para conquistar. Tenho paz, alegria dentro da minha casa. Tudo foi restaurado através dessa fé que foi curada. Hoje eu vejo que é importante manter essa fé sadia, porque é ela que me traz a certeza da salvação. É ela que me sustenta, que me mantém de pé, firme, para poder enfrentar as dificuldades do dia a dia. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu queria falar para você o que eu tenho falado até para os pastores, os bispos, em toda a igreja. Você tem fé para conquistar mundos e fundos. Mas, presta atenção, se a sua fé enfermar, se a sua fé fica doente, fraca, débil, você também vai perder tudo. Você perde tudo. Se você tem fé para conquistar mundos e fundos, um pouquinho de dúvida, quer dizer, uma fé doente, enferma, vai fazê-lo perder tudo também. É assim.
É assim. Por isso, lá em Apocalipse, o Senhor Jesus fala para todas as igrejas, para as 7 igrejas, sobre a perseverança. Ao vencedor, quer dizer, aquele que perseverar até o fim, quer dizer, manter a fé até o fim, esse conseguirá. Mas para se manter na fé até o fim, é preciso ter uma fé sadia. E para ter a fé sadia, você tem que carregar a bateria todo santo dia. Todo santo dia. Quando nós convidamos, insistimos para a pessoa vir na igreja, é para que a pessoa venha fazer a manutenção da sua fé. Tudo nesse mundo precisa fazer a manutenção. Você sabe que tem que se fazer manutenção de carro, de automóvel, de objetos eletrodomésticos, de computador. Tudo tem que ter uma manutenção. A vida, o corpo tem que ter uma manutenção. Você, quando vai no médico fazer um exame, um check-up, é uma manutenção. Tudo precisa de uma manutenção. Muito mais a fé. Muito mais a fé. Se você não manter a fé saudável, você vai perder até o que você já conquistou. E não há dinheiro, não há poder, não há nada nesse mundo capaz de impedir que você perca. Por quê? Porque a fé é o princípio da vida. É através da fé que nós conquistamos o perdão. E se conquistamos o perdão pela fé, pela dúvida, nós não temos salvação. É verdade. Não tem salvação. Não só a salvação da alma, mas pior que é o pior de tudo. Né? Mas também nós perdemos tudo que nós conquistamos. Então é assim. A fé saudável nos leva a conquistar mundos e fundos. A fé enferma nos leva a perder tudo, inclusive até a própria salvação. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã vamos estar aqui de volta, neste horário, nesta emissora, também tentando manter a sua fé, trabalhando para que você venha manter a sua fé, para que você não venha perder até o que você já tem. Tá bom? Fique com Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros
e todos igualmente justos são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos favos, são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos favos.